Para a nossa meditação nessa noite, meus irmãos, eu quero convidar vocês a que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 23. Mateus 23. Há pouco tempo eu estive ministrando um curso também virtualmente, chamado Discipulado Virtual. Nós fizemos um curso de discipulado e uma das ênfases que demos neste culto é saber diferenciarmos a palavra crente de discípulo. Tem muita gente que se diz crente, mas será que eles de fato entendem o que significa ser discípulo de Cristo Jesus? E o texto que hoje eu vou ler, meus irmãos, nos ajuda a identificar também similarmente essas palavras que eu disse anteriormente, mas a diferença do que significa ser religioso e ser cristão, de fato e de verdade. Ser um cristão genuíno, verdadeiro. Hoje a gente tem observado a confusão que tem sido implantada na mente das pessoas de uma maneira geral, e tudo isso em nome de Deus. As maiores heresias muitas vezes são retiradas de textos separados ou exclusivos das Escrituras, sem analisar o contexto das passagens. E por causa de tudo isso, meus irmãos, é preciso a gente trazer de volta a nossa mente para as Escrituras. Não foi isso na época da Reforma o que aconteceu? Nós estamos vivendo o mês que é chamado mês da Reforma, porque no dia 31 de outubro se comemora a Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI. E basicamente o que foi a Reforma? Uma volta às Escrituras, uma volta à Palavra de Deus, um ajuste na maneira que as pessoas estavam vivendo a vida cristã. Alguns estavam de fato vivendo a vida cristã, mas muitas coisas estavam sendo implantadas como fardo, como carga sobre os ombros das pessoas que não necessariamente eram oriundos da palavra de Deus. O cristianismo estava aceitando muitas coisas que não refletem o propósito de Deus para a vida da igreja. Nós vamos ver no texto que vamos ler uma advertência séria, uma advertência de quem ama, uma advertência do Senhor aos escribas e fariseus. Escribas e fariseus no Novo Testamento normalmente são aqueles que estão dizendo ser do Senhor, viver a vida cristã, mas são profundos conhecedores da lei, mas não estavam vivendo de acordo com aquilo que eles ensinavam, e o Senhor os estavam repreendendo. Estavam muito mais preocupados no que fazer do que refletir com seu caráter e com a sua vida, de fato, quem eles verdadeiramente são. Nós vamos encontrar neste texto também a parte que Jesus lamenta a recusa de Jerusalém em aceitá-lo como Messias. Por que é importante nós analisarmos essas passagens desses dias? A gente está tão bombardeado com informações do Oriente Médio, Israel, Jerusalém, e as coisas que acontecem no mundo de hoje precisam ser analisadas à luz das Escrituras, porque muitas coisas, meus irmãos, são repetições de coisas que aconteceram no passado e que servem de lições para a nossa vida hoje. Às vezes há sermões que são duros de serem ouvidos, mas a verdade não pode ser escondida, não pode ser omitida. A nossa condição de vida dirá realmente se nós somos cristãos ou não. E eu vou repetir essa frase. A nossa condição de vida, a maneira que nós vivemos, dirá de fato se somos cristãos verdadeiros ou não. A gente pode, com a religiosidade, estar rejeitando a Cristo, ou podemos, com uma fé sincera, verdadeira, testemunharmos a respeito de quem Jesus é. É muito fácil nós analisarmos a vida do outro, se ele está sendo religioso ou não. Mas eu queria encorajar você a aplicar essa palavra para você mesmo. Ouvir o que Deus está nos dizendo nessa noite. Será que nós estamos vivendo simplesmente uma religiosidade ou estamos vivendo o cerne do cristianismo?
Será que as coisas que estamos fazendo são evidências apenas externas daquilo que talvez alivia um pouco o medo e a culpa que nós sentimos do futuro? Ou é fruto de um amor sincero e verdadeiro, interiorizado pelo Senhor, ao próprio Senhor Jesus? O capítulo 23 relata as censuras de Jesus dirigidas aos fariseus. E ele os acusa, acima de tudo, de hipocrisia. E hipocrisia significa: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E tem muita gente dentro das igrejas vivendo dessa forma. Nós, como pregadores ou líderes das igrejas, temos que tomar o cuidado para que na função que nós desenvolvemos, nós não sejamos hipócritas, dizendo: igreja, vive dessa forma, mas você vivendo de uma maneira muito diferente daquela que deve viver em obediência ao Senhor e à sua palavra. É importante mencionar, meus irmãos, que não veremos paz entre os homens se Cristo não estiver no centro da vida de cada um. A realidade do mundo hoje é: não haverá paz entre as nações se Cristo não estiver no centro das nações. Se nós adicionarmos em nossa prática de vida cristã regras além daquelas que as Escrituras nos apresentam, os preceitos que as Escrituras nos ensinam, os mandamentos que o Senhor traz para nós, nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos. E sabe o que é pior disso? Do que isso? Nos gabarmos de sermos religiosos, porque queremos aparentar para as pessoas aquilo que de fato nós não somos. Queremos mostrar para as pessoas que nós sabemos fazer bem, mas nós não vivemos bem a vida cristã. Neste texto, Jesus combate a religiosidade. E por que uma mensagem como essa hoje? Porque é possível que haja muita gente envolvida com as coisas da igreja, sem estar envolvido com o Senhor Jesus. Muita gente que está vivendo ou fazendo ou cumprindo as atividades exteriores, mas no seu dia a dia, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com o Senhor, na sua devocional, na sua consagração, estão deixando a desejar. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Claro que pode haver exceção. Claro que pode haver, assim como podia haver entre os escribas e fariseus um ou outro que tinha um desejo sincero de seguir a Jesus. Mas nós precisamos sempre trazer em evidência uma palavra como essa, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Eu creio que são dias que estão antecedendo ao fim. E precisamos nos preparar, queridos. Não importa se as igrejas se as pessoas vão olhar para as igrejas que estão levando Deus a sério como igrejas duras ou como igrejas que estão alienadas talvez a essa modernidade cristã, mas nós queremos ser fiéis às Escrituras. Queremos ser fiéis à palavra do Senhor. Religião é caracterizada por atividades externas. Ela pode talvez impedir as pessoas de conhecerem ao Cristo Salvador. Como os fariseus rejeitaram a Jesus como Messias. Às vezes nós não tomamos conta disso, do perigo de vivermos uma vida religiosa sem ter uma comunhão verdadeira e sincera com Jesus. Vamos para o texto, portanto. Eu queria que você acompanhasse, nós vamos ler primeiramente os 12 primeiros versículos de Mateus 23. Então falou Jesus às multidões. Observa o que ele fala, às multidões. Estavam a multidão e os fariseus e os escribas juntos. E Jesus fala às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem.
Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos os homens, porém alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu quero, em primeiro lugar, destacar esta censura geral que o Senhor Jesus faz aos fariseus. É uma denúncia aos fariseus e os escribas que Jesus faz, e faz diante de todos. E eu fico imaginando os fariseus ali, os escribas, observando as palavras de Jesus, falando para que a multidão tomasse cuidado com os escribas e fariseus. Porém, antes ele traz um aviso importante para todos, para que eles tomem conta, para não praticarem as coisas que aqueles para quem Jesus estava apontando estavam praticando. E o que nós podemos observar nestes textos, nesses 12 primeiros versículos? Rapidamente, deixa eu destacar algumas coisas que Jesus combate, ou coisas às quais Jesus se levanta contra. Comportamentos daqueles que estavam dizendo viver o cristianismo, mas na verdade estava vivendo uma vida simplesmente religiosa. Primeira coisa, Jesus combate a hipocrisia. Ele era contra os hipócritas. E hipocrisia é exatamente isso: você dizer para fazer, para obedecer, mas não obedecer. Dizer para fazer, mas não fazer. Ensinar, mas não cumprir. Você se colocar como mestre, mas jamais como um ensinável, como alguém que está submisso. Eles conheciam bem a lei, ensinavam a lei de Deus, mas não as praticavam. Conheciam a teologia e não praticar aquilo que você conhece. Vou repetir: não praticar aquilo que você conhece faz de você um religioso. Às vezes, meus irmãos, temos que tomar cuidado. A igreja reformada é uma igreja sólida teologicamente falando, é uma igreja firme nas escrituras, é uma igreja coerente com as exposições doutrinárias, mas esta coerência precisa traduzir em vida prática. Se nós não colocarmos em prática as coisas que aprendemos do Senhor, da palavra do Senhor, nós estaremos simplesmente sendo religiosos. E o Senhor nos chama a um compromisso. A advertência não é para que nós abandonemos o Senhor, mas para que façamos a coisa certinha, direito, como o Senhor nos ensina na sua palavra. Para que nós tenhamos credibilidade ao pregar o Evangelho. Paulo disse: esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se você observar os versos de número 1 a 3, Jesus falando às multidões, ele diz no verso 2: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Em outras palavras, eles conheciam a lei de Moisés. Eles repetiam, escrevendo e reescrevendo a lei de Moisés. Eles sabiam, se questionados fossem a respeito das leis de Moisés, eles sabiam responder. E aí o Senhor diz para a multidão: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Jesus não está eliminando a necessidade de se obedecer à lei do Senhor. Olha, se eles estão ensinando para vocês isso, guardai, fazei, obedecei, segui esta lei, estejam submissos a elas. Mas aí ele faz a advertência: porém, não os imiteis. Que coisa dura!
Abrindo parênteses aqui, você já acompanhou a dúvida de pessoas que talvez conheceram pregadores importantes que escreveram muitos livros ou que foram muito bem destacados nas igrejas e de repente passaram por uma experiência dolorosa, caíram, se afastaram do Senhor e aí eles questionam: eu posso continuar lendo os livros que eles escreveram? Ora, a verdade que é ensinada é a verdade de Deus. Nós precisamos entender que aquilo que tem base nas Escrituras, que é fundamentado na palavra de Deus, que tem coerência nos seus ensinos, estas coisas podem ser seguidas e obedecidas, mas nós não podemos seguir o comportamento do erro e dos escândalos que muitos às vezes cometem. Jesus combate a hipocrisia. E a palavra de Deus para nós hoje é para que nós não sejamos hipócritas. Olha, meus irmãos, no dia a dia da sua vida, quem sabe a maneira que você vive é você e Deus. E você já sabe identificar muito bem se você está sendo de fato um cristão ou um religioso. Está vivendo como alguém a quem se pode copiar e servir como exemplo, ou alguém que está vivendo como um hipócrita. Esta foi a primeira censura de Jesus aos escribas e fariseus. Ele foi contra os hipócritas. Mas, em segundo lugar, ele é contra as regras que não são bíblicas. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque as instituições religiosas trazem para dentro do seu contexto coisas que às vezes a Bíblia não ensina. Eu me lembro muito bem, fui pregar numa igreja uma vez em Vitória, no Espírito Santo. Eu estava com barba e fui pregar com um paletó que tinha um rasgo igual esse aqui, atrás. Aí eles me advertiram, me chamaram no canto e disseram: pastor, eu não sei o que o senhor vai arrumar. Por quê? Porque nesta igreja não pode pastor usar barba e nem usar paletó rasgado atrás. Regras de homens. Todas as igrejas, independentemente das suas denominações, elas têm regras pessoais. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Não colocar sobre os ombros dos outros um fardo, um peso que a Bíblia não coloca. Como que nós vamos observar o que é certo e o que é errado? Segundo as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Tudo que a Bíblia diz para você fazer e você não faz é errado. Tudo que a Bíblia diz para você não fazer e você faz também é errado. Você quer uma série de regras que vai conduzir a sua vida em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros e vai fazer de você um cristão verdadeiro? Observe os 10 mandamentos. Nós temos que tomar cuidados, queridos. Olha o verso de número 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo mexem. Nós precisamos tomar cuidado. Nos parece que muita gente não está satisfeita com as leis e princípios que a Bíblia nos apresenta e querem criar novas regras para colocar sobre os outros fardos maiores. Sabe por quê? Tem a aparência de ser uma igreja mais santa quando as regras são mais regras são adicionadas. A santidade, ela não é definida pelo número de regras, ela é definida pela comunhão que você tem com o Senhor, pela sua vida espiritual, pela sua vida de consagração. No verso 5, além de ser contra os hipócritas, contra as regras que não são bíblicas, o Senhor também se levanta contra a vaidade. Olha o verso de número 5, do capítulo 23, praticam, porém, todas as suas obras. Qual é o objetivo de praticarem as obras? De serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Eu tive o privilégio em 2019 de visitar Israel e presenciamos tanto adolescentes quanto adultos usarem na testa e no braço alguns filactérios que são caixinhas, que dentro das caixinhas contém textos bíblicos.
E o texto, se você for olhar no Antigo Testamento, é claro que há uma recomendação para colocar na testa, nas mãos e no coração a palavra de Deus, e no peito a palavra de Deus, mas a ideia é a mente, as coisas que você faz serem atos de justiça, e ter o coração voltado para o Senhor. E eles levaram isso radicalmente, literalmente, amarravam filactérios na testa e nas mãos. E eram vistos, oravam nas praças, nas sinagogas, se levantavam diante de todos, queriam tomar os primeiros lugares, porque queriam ser aplaudidos e vistos. Nós temos que tomar o cuidado, ao fazermos a obra de Deus, querermos fazer para levar um tapinha nas costas, depois que fizermos o que fazemos. Jesus combate a vaidade, os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, porque eles queriam, com a sua religiosidade, serem aplaudidos pelos homens. E Jesus combate o orgulho religioso, do verso de número 6 até o verso de número 12. Ama o primeiro lugar nos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças. E aqui, no verso 8 em diante, o verso 8 diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque eles chamavam os líderes de mestres. O verso de 9 diz assim: a ninguém sobre a terra chamei vosso pai, porque chamava os mestres de mestres e pai. E o verso de número 10 diz: nem sereis chamados guias, chamavam de mestres, de pais e de guias. E aqui ele está dizendo: seu mestre, seu pai, seu guia é aquele lá do alto. Jesus está combatendo aqui o comportamento dos escribas, o orgulho religioso dos escribas e os fariseus. Queriam ser aplaudidos pelos homens, e Jesus condena o desejo de serem aplaudidos pelos homens. Jesus condena a exaltação das pessoas. Aquele que quiser ser grande será servo. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. O que você deseja, querido? Ser exaltado pelos homens ou pelo Senhor? Talvez na nossa declaração a gente diz: não, eu quero ser exaltado pelo Senhor, e aguardo esse dia, ansiosamente, eu oro, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas no dia a dia, na prática, nós estamos buscando projeção e aprovação dos homens. Não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos assumir uma postura de servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está dizendo para a multidão: cuidado com os escribas e fariseus. Jesus está dizendo para nós hoje: cuidado quando nós vislumbramos aqueles que fazem muito, ou se projetam muito, ou se apresentam como super espirituais, quase que colocando uma redoma sobre a cabeça, se protegendo ou caracterizando como santo, quase santo, santo e santo. Nós temos que tomar cuidado com esses. Mas eu quero caminhar com vocês no texto, porque além de trazer esta palavra para a multidão, para tomarem cuidado com os escribas e fariseus, reprovando os seus comportamentos, Jesus traz uma palavra para os fariseus, para os escribas e fariseus. E por que é que Jesus os condena? Vamos ver algumas coisas rapidamente, sem demorarmos tanto. Primeiro, no verso de número 13: porque se tornaram pedra de tropeço. Ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais o reino de Deus, o reino dos céus, dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Não entram, nem deixam os outros entrarem, com o ensino errado de como conhecer a Deus e de como se reconciliar-se com o Senhor. Você já observou que muitas vezes nós dizemos para as pessoas o caminho para se reconciliarem com Deus? Aí nós estabelecemos uma lista de coisas e de regras que eles devem fazer. Faça isso, 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 isso. Sabe o que a gente anula quando nós fazemos isso? A expiação de Cristo na cruz do Calvário. A morte de Jesus é suficiente para a nossa salvação.
A nossa obediência aos preceitos, aos princípios da palavra de Deus é um resultado de alguém que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus censura os escribas e fariseus, que eles estavam ensinando errado, e ao ensinarem errado, eles não estavam entrando no céu, impedindo de que outros entrassem nos céus. Nós precisamos, meus irmãos, pedir a Deus que faça de nós canais de bênçãos, instrumentos para conduzir as pessoas à salvação, apresentando-lhes o evangelho puro, simples e verdadeiro como ele é, bíblico, não com invenções e ideias humanas, mas com direção de princípios estabelecidos pelo próprio Senhor. É isso que Jesus nos ensina. Por que Jesus censura os escribas e fariseus? Porque se tornaram exploradores da fé. Coisas que aconteceram no passado estão acontecendo hoje. E olha o verso de número 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Iam para as casas dos necessitados, e aqui citou o exemplo das viúvas, e oravam, e sabe o que faziam? Cobravam por isso. Quanto maior a oração, maior o cachê. Você já deve ter ouvido testemunhos de pessoas que, em nome de Deus, cobram absurdos para serem os proclamadores, quer seja pela música ou pela palavra. Deixa eu contar uma coisa para vocês, não sei, talvez um ou outro já me questionou sobre isso. De vez em quando nós trazemos preletores, cantores aqui na nossa igreja. Nunca trouxemos nem um pregador, nem um preletor que antecipadamente cobrava pelo que fazia. Nunca. Porém, sempre a igreja reconheceu, foi generosa com as suas ofertas, abençoou o ministério deles. Mas nós não estamos pagando ninguém para pregar. Nós não estamos pagando ninguém para cantar, para louvar o Senhor. Não é profissão. O cristianismo não é profissionalismo. As pessoas pensam que eu prego ou que eu estou à frente de igreja e que eu tenho um salário e é por isso que eu faço isso. Meus irmãos, com 17 anos, eu tinha uma bicicletinha lá em Rondônia, cuidava de uma congregação, hoje é a terceira igreja presbiteriana de Ouro Preto do Oeste de Rondônia. Tinha mais ou menos 15 pessoas lá. À tarde, no domingo, uma poeira que onde passava a bicicleta, se passasse um carro então do lado, eu já ia todo maquiado para a igreja. Sabe quanto que eu ganhava para fazer isso? Zerinho, bolinha, ó. Nada. Sabe o prazer que eu tinha naquela época de fazer o que eu fazia? O mesmo prazer que eu tenho de fazer o que eu faço hoje. E se amanhã eu não tiver salário, eu continuarei fazendo o que Deus me chamou para fazer. Isso é missão, é vocação, é chamado. E aqui Jesus combate isso. Jesus combate aqueles que estavam explorando da fé, da boa intenção daqueles que confiavam nos seus líderes. Ai de vós, escribas e fariseus, usavam a religiosidade para se enriquecer, e o Senhor combate veementemente. Por que o Senhor condenou os escribas e fariseus? Porque enganavam, buscando adeptos, outras pessoas para se aderirem ao seu grupo. Olha o verso de número 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. 2 vezes porque estava seguindo aquele que já era filho do inferno e agora se torna um com ele. E são todos culpados. Eu fico muito preocupado porque há um questionamento muito grande de seitas ou igrejas que não estão pregando a verdade e as pessoas estão ali seguindo a direção daqueles líderes.
E normalmente as pessoas dizem assim: não podemos condená-los. Eles podem estar sinceros ali, eles podem estar sendo enganados. E o engano não levará ninguém a se reconciliar-se com o Senhor. Não é pelo caminho do engano, é pelo caminho da verdade, é pelo caminho da retidão, é pelo caminho da palavra de Deus. É esta palavra que conduz as pessoas ao Senhor e à reconciliação com o Senhor. Por que que Jesus estava combatendo e condenando os escribas e fariseus? Porque eles também se esqueciam do essencial. O versos 16 até o verso 24, ele repete: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. E começa a descrever como que eles estavam se vislumbrando com os aparatos em si, com os símbolos que apontavam para o essencial, mas não se curvavam diante do essencial. Isso me fez lembrar de uma ilustração que eu já contei várias vezes aqui, mas quem sabe você não a ouviu ainda. Uma mulher que estava caminhando numa floresta, e de repente ela vê uma caverna, e ela estava com o filho na mão, e de repente passa na porta da caverna e ela escuta uma voz lá de dentro: pode entrar, mas não se esqueça do essencial. E ela de repente parou, tentou ouvir de novo a voz se repetiu: pode entrar, mas não se esqueça do essencial. E ela se encorajou: eu vou entrar, está chamando para entrar, eu vou entrar. Na hora que ela entrou, ela se deparou com um mundo de pedras preciosas, ouros brilhantes, cristais, coisas maravilhosas. E ela ficou encantada com tudo aquilo. Ela ouve a voz novamente: pode pegar o que você quiser, mas não se esqueça do essencial. E ela: será que eu posso pegar? Pode pegar o que quiser, mas não se esqueça do essencial. E ela então, com o filho no braço, estica o vestido, começa a colocar as coisas dentro do bolso, pedras preciosas, ouro, e vai enchendo e vai pesando, coloca a criança do lado e tira parte talvez de um avental que ela tinha e amarra, coloca nas costas, e a porta da caverna começa a fechar. E ela diz, e a voz diz: não demore, pegue o que quiser, saia rápido, mas não esqueça do essencial. E a porta foi fechando e pum, ela saiu rapidinho de dentro da caverna. O que aconteceu? Esqueceu do essencial. Qual era o essencial naquela história ali? Seu filho que estava no colo. Deixou de lado. Foi distraída com as coisas que atrair os olhos. Não é assim que nós vivemos neste mundo, queridos. Sabemos que é o essencial servir a Deus, adorar a Deus, mas queremos nos envolver com as coisas deste mundo. Nós podemos usufruir das coisas boas que Deus criou, mas não podemos nos esquecer do essencial. Hoje cantamos aqui um cântico que diz sobre Jesus que Ele é tudo para mim. E o Salmo realmente diz isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que você precisa mais se você tem o Senhor? Deus nos dá o privilégio de desfrutar das coisas legítimas e boas deste mundo, mas não em detrimento dele mesmo. E o Senhor Jesus, Ele combateu os escribas e fariseus. Não podemos nos esquecer do que é mais importante. Talvez você observa o verso de número 23 e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E olha, eles eram dedicados a isso, eles plantavam lá a hortinha deles, hortelã, endro, cominho, tirava uma parte, colocava, separava, devolvia o dízimo daquela plantação. E olha só o que o texto diz, porém, o verso de número 23, porém tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Como é que eles deviam viver? Deviam esquecer o dízimo do endro, da hortelã e do cominho? Não, deviam ser fiéis àquilo que a lei exigia de nós, mas não se esquecer das coisas mais importantes da vida.
Fazei uma coisa sem negligenciar, e é isso que o texto termina dizendo, devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus combate a falta de cuidado dos escribas e fariseus com o essencial. Não esqueça do principal. Porém, não se preocupavam com a justiça, com o amor, com a fé. E olha, é interessante porque, na verdade, eles se preocupavam com uma justiça exterior, não interior. Com aquilo que os homens podiam ver sobre o que eles faziam, mas não aquilo que de fato eles eram e sentiam e demonstravam de maneira sincera e de coração. Ai de vós, escribas e fariseus. A partir do verso de número 28, você vê dois exemplos dos sepulcros caiados e também do copo sujo. Às vezes nós limpamos o exterior do copo, mas o interior está sujo. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. Limpar o exterior e o interior. Na verdade, quando o interior é limpo, o exterior parece que está limpo. Mas quando você limpa só o exterior, não tem jeito, vai a sujeira vai aparecer. Mas também ele fala do sepulcro caiado. Claro que no contexto deles, eles sabiam muito bem o que era isso. Eles caiavam os túmulos daqueles que já estavam sepultados. Por fora era bonito, mas por dentro era podridão só. E Jesus combate isso. Vocês não podem viver desta forma, como sepulcros caiados, e às vezes elogiando os sepulcros daqueles que já morreram antes deles, inclusive dos profetas, uma advertência severa de Jesus. Porque não obedeceram nem a voz dos profetas, nem a voz do Senhor, mataram os profetas e agora, pior ainda, mataria o próprio Senhor. Eles ignoravam a palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, não se importavam com os avisos que eram dados pelos profetas, maltrataram os profetas, mataram os profetas. Você já observou que a nossa tendência é sempre criticar a geração que já passou antes de nós? E a gente faz uma pergunta: será que nós não faríamos o mesmo? A grande tendência dessa geração é repudiar os feitos dos outros, mas nós temos que também olhar para dentro de nós e avaliar como nós temos vivido. As gerações anteriores cometeram os crimes contra os profetas, e a geração dos fariseus tornava o cuidado de adornar o túmulo daqueles mártires. Olha os versos de número 29 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus, porque edificais sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Na verdade, eles fariam o mesmo assim, estavam fazendo o mesmo assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Em outras palavras, assim como foram seus pais, vocês hoje estão agindo da mesma forma. Nós temos que tomar o cuidado, queridos, para não sermos religiosos. O religioso não quer mudar, ele está cego. Olha o verso de número 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Porque eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta presente geração. Aquela geração seria mais culpada que as anteriores, porque uma culpa ainda maior recairia sobre eles. Eles matariam o Senhor dos senhores, o Rei dos reis,
o Messias, prometido e manifestado entre eles. Eu quero encerrar fazendo algumas aplicações para a nossa vida e observando algumas coisas. E também ler com vocês o finalzinho do capítulo. Qual é a aplicação? Cuidado com a religiosidade. Preocupem-se com as coisas que realmente importam. Seja um cristão verdadeiro. Cuidado quando rejeitam a palavra de Cristo. Cuidado quando as pessoas lhe mostram a verdade nas Escrituras. E você diz, está dizendo assim, mas na verdade não é assim. Eu vou fazer do meu jeito. E Deus é Pai, Ele vai cuidar de mim. Deus vai trazer juízo sobre você se ignorar a palavra do Senhor. Cuidado com a autoprojeção diante dos outros. O nosso dever como cristãos é projetar a Cristo, e exaltar a Cristo, falar sobre a vida, morte, crucificação, ressurreição, exaltação de Cristo e anunciar que um dia Ele virá para buscar a sua igreja. Cuidado com a tolerância com os erros dos outros. Com a tolerância com seus erros e a intolerância com os erros dos outros. Somos assim, né, queridos? Quando o outro erra, nós, estamos imediatamente já condenando. Quando nós erramos, nós queremos clemência, misericórdia. Cuidado com o desequilíbrio. Tem muita gente vindo na igreja no domingo e curtindo o mundo durante a semana. Tem muita gente trazendo seus dízimos e ofertas no domingo, mas falhando com o cumprimento com seus empregados durante a semana, sendo desonesto. Tem muita gente que está com uma carapuça de santidade, mas vivendo uma vida promíscua, porque quando ninguém está vendo, você está fazendo o que a sua carne está direcionando você para fazer. Diga-se de passagem, cuidado com os nossos celulares, com os nossos computadores. Cuidado com a falta de amor. Tem muita gente que quer ser perdoada, amada, tolerada, mas não amam, não perdoam, não toleram ninguém. Cuidado, para que a sua declaração de fé não seja encarada como religiosidade. Os judeus rejeitaram o Messias, e o desejo de Jesus é que eles o aceitassem, o recebessem. Não é isso que diz os últimos versos? Verso 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos será deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Para concluir essa passagem, que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos reconhecer o Senhor e bendizê-lo hoje, nesse dia que nós vivemos. Mas se não fizermos, se rejeitarmos a Cristo, se não bendissermos ao Senhor, um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sei, querido, como que está a sua vida espiritual, mas nós temos que falar do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua complacência, da sua compaixão, mas não podemos falar de quão sério o Senhor é com a sua palavra. Nós não podemos negar que Ele tem misericórdia de quem quer, mas exerce juízo sobre quem quer. Às vezes nós analisamos as coisas que acontecem no mundo e somos os primeiros a dizer juízo de Deus, e às vezes pode até ser. Mas como está a sua vida? Sua devoção a Deus, sua consagração ao Senhor, seu compromisso com a palavra, a sua obediência ao chamado que Deus lhe fez, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que jamais essa condenação seja sobre nós, sobre mim ou sobre você.
já a ponto de Jesus nos chamar de hipócritas, mas que nós sejamos amados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor e condicionados por Ele mesmo a vivermos uma vida de obediência à sua palavra. Eu sei que talvez mensagens como essas são difíceis de serem ouvidas, porque mexe conosco, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser. Talvez no fundo você pode dizer: o pastor não sabe o que passa comigo. Não sei mesmo, e graças a Deus que não sei, no que diz respeito ao seu coração, porque o único que sonda corações é o Senhor. Mas os olhos do Senhor estão sobre todos, e Ele conhece muito bem quem você é. Queria que você curvasse a sua fronte. Uma advertência como essa não é para nos assustar e nem para nos desviar do propósito maior de Deus para a nossa vida. É para nos encorajar, para vivermos uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Senhor e que exalta o nome do Senhor. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa de retratação diante do Senhor, faça agora mesmo. Senhor, cuide de mim, cuide da minha vida, perdoe os meus pecados. Não quero ser assemelhado aos escribas e fariseus, hipócritas, mas eu quero olhar para Cristo Jesus como exemplo de vida, o comportamento do apóstolo Paulo a quem se devia imitar. Eu quero ser um cristão verdadeiro, que ama o Senhor e a sua palavra. Eterno Deus, nós queremos pedir que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Os dias são difíceis, tem muita gente distante do Evangelho, e às vezes corremos o risco de nos distanciarmos do Senhor, da Tua palavra, mas nós pedimos misericórdia e clamamos que o Senhor nos traga de volta às Escrituras, aos ensinamentos de Jesus, levando-nos a viver uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo, uma vida de compaixão ao necessitado, uma vida de proclamação das verdades do Senhor, como alguém que foi chamado das trevas para a luz, a fim de proclamar as verdades do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie, ó Deus, no nosso dia a dia, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos alimente espiritualmente, que o Senhor nos ajude a avaliar as coisas ao nosso redor e a sempre obedecermos, estarmos dispostos a obedecermos a Tua palavra. Abençoa-nos, seja conosco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.